Fala pessoal, I had no idea, episódio 2, hoje com a Carol Nascimento, vulgo boneco. Eu e a Carol, a gente já se conhece há um tempo de Austrália, a gente tem uma amizade em comum com a Fernanda, que deu esse apelido carinhoso pra Carol de boneco, né? E eu acrescentei um doido, então ficou boneco doido. Bom, Carol, se apresenta pra galera, fala um pouco de você aí. Oi, pessoal, meu nome é Carol. Tem 3 anos e meio que eu tô aqui na Austrália. Acredito que você também, né? A gente chegou junto, né? A Chegamos gente chegou praticamente aí juntos, né? um pouquinho antes do Covid, né? Na época dos bushfires. Foi o quê? 2019, né? Foi Eu cheguei em setembro, chegou quando? em outubro. 3 anos e meio, né? Eu cheguei um pouco antes de você, então você tem que me respeitar. Ah, pronto! Logo eu. Respeito ninguém. Mas tem 3 anos e meio que eu cheguei aí na Austrália. Comecei igual todo mundo, né? Tomando na cara. Eu e a Carol, a gente já trabalhou junto em 2 lugares, né? E o primeiro trabalho que você teve, eu acho que foi na pizzaria, não foi? Foi na pizzaria. Eu fiquei 1 ano e meio lá na pizzaria, ganhando 15 a hora. Nossa, não sei como eu fazia, cara. Não tinha, acho que eu fazia assim por semana, 500, 600 dólares por semana. Eu lembro que eu cheguei, e pior de tudo, eu cheguei na Austrália com dinheiro pra 1 semana. Ou seja, eu tinha que arranjar trampo em 1 semana, senão eu tinha que voltar pra casa. Peraí. Tu chegou com dinheiro como? Quanto você trouxe? Você trouxe o quê? Você já tinha casa pra ficar ou não? Então, eu já deixei pago 2 semanas da casa que eu ia ficar. Mas dinheiro mesmo, assim, eu tinha, assim... Eu acho que eu tinha 800 dólares. Nossa, velho. Chegou muito. Mas você já veio com um trabalho certinho, então basicamente foi, né? Porque eu conheci a Fernanda, né? Nossa amiga em comum. E ela era a manager, né, do restaurante. Não pagava maravilhas, mas foi o que salvou por 1 ano e meio, né? Foi onde eu aprendi inglês. Porque, eu juro pra você, nenhum trampo que eu tive na Austrália eu aprendi inglês igual eu aprendi com hospitality. Mas você ficava pé da vida, né? Nossa! Ainda mais que lá onde a gente trabalhava, né, tinha muito idoso, e os idosos aqui, nossa, eles têm, assim, uma paciência total de zero. Nada. Eu lembro que eu chegava lá, as meninas também ficavam bravas, porque tinha muito estresse e pagava pouco, né? Pagava pouco, era bom que você aprendia, né? Aprendeu muita coisa, Sim, era bom que todo mundo tinha oportunidade lá pra aprender inglês, né? Ainda mais porque a gente trabalhava como waitress, né, como garçonete, então a gente conversava com a galera, a gente tinha que entender, tinha que falar. E depois de um tempo, se você ficasse boa, você começava a atender telefone. E o telefone é muito bom. Todo mundo fala, não, porque eu não vou trabalhar atendendo telefone, nada a ver. Não, a primeira coisa é você conseguir entender o Tony já. Nossa, o Tony, ele era surdo e fanho. Era muito... Você tinha que conversar com ele assim, ó, grudadinho, porque você não entendia nada. Caraca, brother, não dava pra entender real, velho. O Tony era demais. O Tony era o dono do restaurante lá, né? Então ele se comunicava com a galera. Todo mundo, né? Todo mundo conversava com ele. Eu lembro da Fernanda, o Renato super entendia o Tony. Ele falava, mano, o que tá acontecendo? Eu olhava pra Fernanda e eu falava assim, Fernanda, traduções. Eu preciso de tradução. Demorou um tempo pra eu conseguir me comunicar com esse cara. Era péssimo. Mas deixa eu te falar, boneco, porra, você bebeu, nem fez um cheers comigo. Mano, tchim-tchim, vamos brindar o episódio 2. Cheers. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você decidiu vir pra Austrália? Puta, é verdade, né? A gente tem que começar do começo, né? A gente começa as coisas do meio do caminho pro começo, né? Nada a ver. Deixa rolar. É o TDAH, gente, desculpa. Então, quando eu terminei... Eu sou engenheira civil. Eu me formei no Brasil em 2000 e alguma coisa. Eu tenho quase 30 anos de idade. Pareço que tenho 12, mas eu tenho quase 30. Mas ela pode beber álcool. Eu posso beber álcool. Minha ID tá ali, tá? Só pedir. Eu me formei no Brasil como engenheira civil. E eu lembro que no último ano, assim, da faculdade, foi quando eu decidi que eu ia fazer estágio. Eu não, né? Meu pai decidiu que eu ia fazer estágio. Porque meu pai sempre, ele trouxe essa ideia de que a gente tinha 2 coisas que eram muito importantes na nossa vida, que era a saúde e o estudo, e depois o trabalho, enquanto a gente pudesse. Graças a Deus, meu pai conseguia dar essa oportunidade pra gente. Então, quando a gente chegou no último ano, eu tinha que fazer estágio, eu fui atrás de fazer estágio e eu vi que, mano, não tinha trampo. Não tinha trampo. E eu sempre quis muito ir pro exterior. Eu tenho uma tia que mora na Espanha. Na época ilegal. Mas eu tava, vou lá, né? Vamos lá. E eu pensei assim, pô, vou pro exterior porque não tem trampo. O que eu vou fazer aqui, tá ligado? E você tinha acabado de se formar? Eu tinha acabado de me formar e, tipo assim, eu fui a primeira pessoa formada na minha família. Então, tipo assim,
além de não ter trampo, eu não conhecia ninguém que pudesse me indicar nada. E eu morava na quebrada, tá ligado? Ninguém Sim. na quebrada, assim, conhece uma construtora pra poder te indicar, sabe? Que quebrado você morava? Eu sou da Vila Brasilândia. Ó, manda um salve pra Salve, Vila galera aí. Brasilândia! Favela venceu, caralho. Pode Então, crer. tipo assim, eu não tinha o QI, né? Eu não tinha o Aham. QI. Aí, algumas coisas aconteceram, eu tive a oportunidade de vir pra Austrália. Falei, show, o bagulho é quente, vou passar 6 meses lá, vou aprender inglês. Uhum. Vou chegar aqui no Brasil, vou ter o inglês e vou conseguir E as emprego coisas de vão todo melhorar. mundo, tá Aham. ligado? Aí, vim pra Austrália, fiquei 7 meses, aprendi muito inglês, fiquei nesse restaurante. Mas peraí, você já Hum. fez o inglês antes no Brasil, né? Eu já tinha inglês, eu já cheguei com Ah, tá. inglês. Quando eu cheguei aqui na Austrália, a gente faz um teste na escola de inglês. E eu Aham. lembro que o meu inglês era intermediário, Legal. Não, porque eu por lembro que conta eu da ia escrita. no restaurante, lá na pizzaria, e você já tava, tipo assim, super à frente de quem chegava Sim, sem sim, nada, nada, nada. sim, Obviamente, as coisas são difíceis, mas você já tava. Já tinha sim. mais noção das coisas, Gente, né? vamos à realidade, né? Você chegar num lugar que fala inglês, sabendo inglês, já melhora as coisas assim uns 30, 40% pra você. É. Já deixa as coisas mais fáceis Pra pra você você. ser waiter sem inglês, você consegue, você acha? Depende. Restaurante pequeno, restaurante de bairro, eu acho que você consegue sim, porque as pessoas precisam. Aham. Não paga tão bem, mas é aquilo que você tem que pensar, é a oportunidade. Que seja você fazer 2 shifts lá para Aham. você aprender inglês, porque ali é onde você vai encontrar os australianos, ali é onde você vai encontrar os ingleses, gente de tudo quanto é canto, e você vai aprender a entender vários sotaques, Digamos que né? seja um investimento, né? Você vai investir em Sim, você ali pra você dar uma melhorada pra futuramente procurar outras coisas. eu Tipo, é o que tinha. você fez, né? Foi o que eu fiz. E eu fazia isso com as minhas amigas, que eu via que os ingleses elas não iam pra frente e falavam, meu, vamos trabalhar lá no restaurante, pega um shift por semana, você vai ver como as coisas vão mudar. E muda. Porque é outra coisa. Porque a gente aqui, querendo ou não, a gente fica muito com brasileiro. Aqui, ó, nós. É. Pô, a gente tá num domingo aqui, comendo os bagulho, tomando a cerveja, 2 Uhum. brasileiros. E aí? Não fala inglês, Tem né? muito brazuca aqui, gente. Muito. Tem muito. Não adianta. Você vai tentar fugir do pessoal, mas não tem como muito assim, sabe? Você vai ter sempre um ou outro No brasileiro. começo eu tive essa ideia de, tipo assim, eu vou tentar fugir, porque eu já sabia que tinha muito brasileiro aqui. E eu lembro que eu cheguei na casa e, tipo assim, tava todo mundo consumindo muita coisa do Brasil, e eu já tava com essa ideia de, poxa, eu quero ver coisa em inglês, quero falar inglês. No começo eu me afastei, mas foi passando um tempo, eu fui vendo que, pô, brasileiro é o que mais ajuda também, é o que mais te Sim. dá Uhum. dicas legais e tal. Então eu falei, poxa, não tem como você se isolar de brasileiro, porque Eu evitava ao máximo que dava, porque também a gente não vai ser filha da puta e falar assim, ó, não quero ser seu amigo porque você é brasileiro, não é assim também, né? sim. Mas eu sempre tentei cativar amizades do exterior, Aham. tanto que hoje eu tenho muito amigo francês. Você sabe, tenho um monte de amigo francês, mas nada se compara ao brasileiro, porque quando eu estive nos meus piores momentos na Austrália, quem foi me ajudar Foi brasileiro. foram os brasileiros. Sim. E meus amigos gringos, quando eles estavam fodidos, quem foram ajudar foram os brasileiros. Então, assim, brasileiro. gente, a gente não pode cuspir no prato que a gente come, certo? Sim, é. Então a gente E tem eu que dar acho valor a que tudo. aqui fora a gente costuma se ajudar mais, né? Tipo Sim. assim, a comunidade é bem forte. E, Uhum. obviamente, tem gente filha da mãe que vai querer fazer, né? Não vai te ajudar e tal. Mas eu acho que é muito mais forte esse negócio de, você é brasileiro, vem cá, vou te ajudar. Uhum, não, é o QI. É o QI também, né? É o que indica, né? Também é. É. Tá, e aí você chegou, e aí você, pô, foi pra pizzaria, aprendeu inglês, renovou seu visto, e já tinha a ideia, tipo, de ficar aqui pra sempre, ou tipo, vou ficar, vamos vendo como é que vai ser. Eu queria voltar pro Brasil. Uhum. 6 meses assim, eu queria voltar pro Brasil. Quando o Covid chegou, eu pensei em voltar pro Brasil. E minha mãe é muito sábia. Minha mãe não é estudada, minha mãe não foi pra faculdade, minha mãe terminou o ensino médio quando eu tinha nascido, depois, né? Como que chama aquilo que você faz depois? Supletivo? Supletivo, minha mãe fez supletivo. Mas a minha mãe é a pessoa assim mais inteligente que eu conheço na face da terra. Então um abraço pra senhora, sua mãe. Dona Luzia, maravilhosa. E ela falou assim pra mim, minha filha, eu quero muito que você volte e tudo mais, mas eu acredito que vai ser muito complicado o Covid aqui no Brasil. Nossa. Eu acho melhor você ficar. De fato, ela foi muito sábia, porque foi muito complicado. Foi muito complicado. E eu juro pra vocês, gente, muita gente sofreu durante o Covid, mas eu fui muito abençoada, porque não teve um dia sequer durante os lockdowns que a gente teve do Covid que eu fiquei desempregada. Sim. E eu sempre falava muito assim, porque eu nunca tive certeza se eu queria ficar. Eu sempre falava assim pra Deus, falava assim, cara, me dá um sinal se é pra voltar, se é pra ficar.
E eu sempre ficava tipo assim, porra, sinal nenhum, né? Sinal nenhum. Mas aí depois eu fui parar pra pensar. Eu nunca fiquei um dia nessa Austrália sem trampo. Uhum. Sempre que eu perdi um trampo, eu já tinha um outro no dia seguinte, sabe? Quer sinal maior que esse? Às vezes a gente fica pedindo o sinal, mas o sinal já tá aqui, Já tá né? aqui, a gente Você só já não percebe, né? Não, na época do Covid foi muito difícil, Foi. assim, a galera aqui, eu lembro que teve muitos amigos que foram embora, né, preocupado, com medo, porque ninguém tava esperando um Covid, né, do nada. Você assina um contrato de intercâmbio, não tá lá numa cláusula dizendo, não, você vai passar o Covid vai te fuder, e você vai ficar sem trabalho e tal. Não tinha isso. Não tinha, né? Mas foi bem difícil essa fase. Eu lembro que tinha muita gente na rua também fazendo entrega, tipo assim, esperando uma corrida. Nossa, tocou uma, todo mundo felizão ia fazer, porque não tinha muita grana, né? Todo mundo tava economizando dinheiro, então... E sem contar que, tipo, a quantidade de drivers que tinha na rua era insano, né? Pra quantidade de gente que fazia pedido de Uber, né? Consecutivamente, muitos trabalhos acabaram, né, fechando, né, parando, assim como no Brasil, em todos os países aí. Então, poxa, super legal que você continuou trabalhando. Sim. E tá, vamos lá. Aí depois, então, você decidiu ficar, passou Covid e como é que foi? Aí passou o Covid, né? Aí eu trabalhei no restaurante, chegou o Covid, na época do Covid, eu fiquei com, uma menina ficou só, nós duas lá cuidando do restaurante, durante o Covid, então era lockdown, era só delivery, né? Então, maravilhoso, não tinha cliente, era só delivery. E eu tava trabalhando lá nessa época de entrega, eu entregava as pizzas dessa pizzaria. Porque não tinha ninguém, todo mundo tinha ido embora, não tinha gente pra trampar. Aí eu vi que estagnou. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente aqui na Austrália, que a gente precisa entender quando um trampo te estagna no inglês. Eu vi que estagnou meu inglês, eu também já tava de saco cheio do trampo, porque pagava pouco, você trampava demais, às vezes você trabalhava tipo 12 horas em pé. Chega uma hora que você não aguenta, né? E nesse momento também você já tava com uma experiência, você já ficava no caixa, já atendia telefone, já falava com a galera. A gente era meio que supervisor, né, vamos dizer assim, né, do restaurante. Aí eu queria sair. Foi quando eu entrei na empresa de limpeza que a gente trampava. Tá vendo? Mais uma coisa. Trabalhamos na pizzaria, falei, não aguento mais, vou sair fora. Porra, fui trabalhando em outro lugar, tá boneco lá de novo. Falei, mano, não é possível. Não, mas eu acho que foi você que me indicou, não foi? Se não foi você, foi uma outra menina. Porque eu lembro quando eu entrei, você já tava lá. Eu falei dela pra você, dessa empresa. E aí eu falei com um rapaz, eu acho, ele falou pra mim, manda ela aplicar não sei aonde. Só que aí você tinha contato com a Vanessa também, se eu não me engano, que acabou te ajudando e tal. Sim, Vanessa, pessoa maravilhosa. Eu conheci a Vanessa uma vez, eu vi ela uma vez num trampo que a gente fez lá em Bondi. E, uma pessoa incrível, um coração assim, desse tamanho. Juro pra você, ela nunca me viu na vida antes desse dia. E ela me ajudava com tudo que eu precisava, cara. Às vezes eu tava apertada, assim, falava assim, eu preciso só de um shift a mais. Ela mexia os pauzinhos dela, conseguia. E, tipo assim, não era que eu era amiga dela, não. Era assim, era uma pessoa boa de verdade. Legal, show. Não, ela é muito querida. Tem um vídeo com ela aqui, assiste aí depois. Maravilhosa. E aí você começou a trabalhar lá, com limpeza e tal. E mesmo assim, tava na pizzaria ainda ou não? Já tinha saído? Ui! Não tem caralho. problema. Caiu na roupa. Graças a Deus, pai. Olha o bonde. Quando eu entrei na Olinda, foi bem na época do fim do ano. Aí eu comecei a trampar no restaurante na Olinda. Cadê o nome? Não tem problema, pode falar Olinda. Patrocina nós aí. Patrocina nós. Aí eu lembro que eles pagavam bem de feriado, e eu lembro que a gente ganhava 15 a hora no restaurante, e era 15 horas de manhã, 15 horas à tarde, 15 horas à noite, de fim de semana, de feriado, era tudo 15 horas, era muito pouco. Muito pouco. E, eles pagavam bem assim, eles pagavam o mínimo da lei. Quanto que tá hoje o mínimo aqui na Austrália? Tá uns 20, 22? Não, depende da categoria. Depende da categoria. Eu lembro que a gente era cleaner número 2, porque a gente tinha o risco do Covid, então era cleaner número 2. Não digo no cleaner, mas na pizzaria. Eu acho que deve estar uns 27, 25 aí. Uns 27, né? Isso, por aí. Então se você for vir pra Austrália, no mínimo 25, assim, tranquilo, chutando baixo. Mas empresa, vai com empresa, que é tipo, empresa Maryvale, ou que é uma empresa grande, que tem vários restaurantes, vários bares, eles pagam isso aí. Agora, se você for num restaurantezinho de bairro, um café, assim, É que assim, pós-pandemia e agora as coisas estão um pouco melhores, né? Mas
A gente tá vendo aí que os valores estão, né? Estão começando a descer e meio que mudar, né? Porque antigamente você escolhia, porque não tinha ninguém. Não tinha As ninguém. bordas estavam fechadas, então, tipo, ou era eu, era eu. Se tu não quer, eu vou pro outro que paga mais, entendeu? Então, a galera tava desesperada atrás de funcionário. Não, vou te pagar tanto, vou te pagar... Pô, ganhar 15 a hora era, tipo, já era surreal naquela época. Faz as contas, quanto que dá 15 a hora? Você trabalha... Eu lembro que eu trabalhava, tipo, 50, 60 horas por semana. Quanto que dá 15 vezes 50 aí? Nossa, eu lembro que você falava assim, fiz tanto. Eu falei, nossa, como assim? Você trabalhou pra caramba. Né? Não, quanto que dá? E vamos ver aí, 40, 15 vezes 40. Trabalhando 40 horas por semana dá 600 dólares. 600 dólares. Você paga quanto de aluguel? Pagava uns 200? 250 eu pagava na época. Meu, como é que você fez pra renovar visto falando isso? Nossa, passava. A sorte que o restaurante dava comida. Então, o que eu fazia? Esse era um ponto positivo. O que eu fazia? Porque eu sou pequena, né? Eu como pouco, né? Aí, o que eu fazia? Eles davam a janta, eu pegava, comia metade da janta na janta e metade pro almoço do dia seguinte. Então, eu sempre tinha as duas refeições. Então, eu não cozinhava, não gastava com gás, não gastava com nada. Então, eu só tinha que tomar café da manhã. Aí, o que eu fazia? Eu tomava lá no restaurante, antes do chefe chegar. Eu pegava, sei lá, porque tinha pão, eu pegava uns pedaços de pão. Nossa, eu lembro de você comendo uns banana bread, assim. Ou quando a gente cortava os banana bread, sovava os pedaços, eu comia os banana bread. Dividia comigo, às vezes eu pega aí, mano. Pega aí, mano. Eu rateava assim, era embaixo dos panos. Vai, pega aí. Você quer um café? Fazer o café assim. O boss não chegou, eu te faço um café. Nossa, e era assim que a gente economizava, tá ligado? Os trancos e barrancos. E conseguimos, porque queria. Pô. Tudo bem, na época era mais barato as coisas. Hoje em dia tá mais caro por causa da inflação pós-Covid, né? Mas era assim, gente. Tá, daí você tava na empresa de cleaner lá, limpeza e tal. E como é que foi? Então, aí no finzinho ali eu tava trabalhando nos dois, né? E eu vi que a empresa de limpeza, eles pagavam melhor, né? Pagavam o mínimo pedido pela lei. E eu tava ganhando muito pouco. E foi até a época que eu tava pensando em fazer Uber. E eu tava conversando com os meninos no restaurante pra ver o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu precisava melhorar meu inglês e eu precisava ganhar mais se eu quisesse ficar na Austrália. Porque eu tava renovando e você precisa pagar a escola, né? E você paga, sei lá, 1.500 dólares a cada 3 meses, né? Na época. Sim. Aí eu lembro que até tava conversando com você, lembra? Que você mostrava, hoje eu fiz tanto, não sei o quê. Só que eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma obrigação. Um horário pra ir, um horário pra voltar. Porque se eu deixar, eu não trabalho nunca de Uber, porque eu vou estar em casa e eu posso escolher meu horário e eu não vou. E eu entendi, eu falei, mano, eu não vou gastar meu tempo com isso, porque não vai dar certo. Aí eu tinha mais 2 opções, que era... Um amigo meu me ofereceu pra trampar de waitress topless. Peraí. Como é que funciona esse negócio de waiter topless? Então, esse meu amigo, ele é australiano, só que ele era aquele australiano, assim, bem do gueto, vamos dizer assim, né? E ele conhecia algumas coisas assim. Ele falou, eu conheço um cara que ele tem um bar, que tem as... Como que fala, gente? Esqueci. Pessoal que dança lá no Polydance e tudo mais. E tem as waitress topless. Mas você tem que ficar pelada, dançando? Não, basicamente você vai, tipo, de saia e sem nada. Só de saia, só de saia, sem a parte de cima, os peitinhos de fora, né? Tá. E você... Mas assim, é só pra servir drinks, né? Entendi. Não é, tipo assim, de prostituta nem nada. Mas, porra... Você só fica lá dançando e tal, serve drink da galera. Ou você dança, ou você é a stripper lá que você fica dançando, ou você fica servindo os drinks. Eram uma das opções. Aí eu falei pra ele, porra, dançar eu não sei, né, lá no Polydance, eu teria que fazer umas aulas, né, mas o waitress até que ia. Aí ele virou pra mim e falou assim, porra, é 75 a hora. Porra, tu ganhava 15? Imagina! Quantos shift tu fez lá? Eu não fiz nenhum! Foi muito difícil, foi uma escolha muito difícil. Porque, tipo... Caraca, não... Imagina tu ganha 15 a hora, te oferecem 75. Nossa! E era assim, era só pra servir bebida, você não tinha que transar com ninguém, nada, era só pra servir o drink e tudo mais. Eu lembro até que no meu último emprego eu tava contando pro meu chefe, falei assim, nossa, o cara me ofereceu 75 pau, né? Aí ele falou, nossa, eles aceitam homens? Não, porque 75, pô, uma grana alta. Mas você vai estar pelado, né? Sei lá, né? Mas aí eu acabei não pegando, porque é mexe muito com sua ética, com seu ego, suas escolhas, o jeito que você segue sua vida, né? Tem algumas meninas que trabalham com isso aqui. Assim, eu não posso julgar, né? Não tá fazendo nada de errado, né, gente? Vai mais a sua escolha pessoal.
Se pra você tá ok, você tá num ambiente provavelmente cheio de homens, e você tá sem sutiã, sem camisa, ou não, né? Enfim. Tá, aí você continuou, preferiu limpar lá as coisas na Aí foi empresa de quando eu cleaner. falei, não, vou ficar na empresa de limpeza, vamos ficando aí. E o pessoal gostava muito do nosso trampo. Na época não tinha ninguém pra trabalhar, então a gente pegava trampo todo dia na semana. Uhum. Fim de semana, feriado, pá. Era bem, bem bom. Só que tinha muito brasileiro. Nossa. Muito, muito brasileiro. Então, assim, a minha sorte é que em casa não tinha brasileiro. Eu conversava inglês em casa. Mas não mas na empresa de limpeza, a Pode gente falar, só não tem problema. falava. Não, paga nós, cara. Aí na empresa de limpeza só tinha brasileiro. Era um trampo bom porque a gente trabalhava das 6 da manhã até o meio-dia. Se você quisesse fazer double, você pegava 2 shifts, né? Sim. Trabalhava das 6 até umas 9 horas, sei lá, depende de quando começava o horário do segundo shift. Aham. Era um trampo que dava pra guardar dinheiro. Eu consegui estudar. Então foi uma época que eu peguei assim da minha vida pra cuidar de mim. Então, tipo assim, eu cozinhava pra mim, pra não ter que comer fora, guardava bastante dinheiro e estudava, porque foi uma época que eu falei, porra, eu não sei se eu quero ficar na Austrália, mas eu sei que eu não quero ficar no Brasil. Entendi. Então, assim. Então nessa época você já não sabia exatamente se você queria ficar na Austrália, mas você já sabia que o Brasil não era seu Que lugar. Brasil não era o meu E lugar. por que você sabia que o Brasil não era o seu lugar? Porque eu sabia que eu não queria ter que ter as preocupações em ter filhos no Brasil que meus pais tiveram. Que é a preocupação de você estar na rua, você não sabe, tipo, seu filho tá na rua, seu filho vai pra uma festa e você tá, tipo, passando mal dentro de casa porque Entendi. você não sabe se seu filho vai voltar inteiro pra casa ou se vai voltar pra casa, Então, né? mais na questão da segurança, qualidade de vida, várias coisas Sim, aí, né? sim. Que você percebeu que eu falei. Sim, eu percebi que aqui, tipo, meu, aqui você sai 2 horas da manhã. Lógico que a gente tem aquela coisa da memória afetiva, né, do Brasil, que a Aham. gente sai às 2 horas da manhã, a gente tem um pouco de medo, Você sim. vê uma moto atrás, uma bicicleta, Nossa, você já, opa! 2 baratas em cima de uma moto, você morre, né? E dá um medo, assim, mas você vê que, tipo, nunca aconteceu nada comigo nessa Austrália. Sim. Nunca aconteceu nada, assim. Porra, às vezes minha mãe, né, ela brinca, ela fala assim, minha filha, se você for assaltada nessa Austrália, você nem me considera sua mãe mais. Porque você que tem que roubar a galera aí, entendeu? A minha mãe é tranqueira. Caraca, real, velho. Uhum. Dizem que a mulher, quando ela chega aqui, ela se sente muito mais segura em relação ao homem ainda, né? Porque, pô, o homem ainda assim, você tá no Brasil, então você não corre risco, né? De muitas coisas que acontecem lá no Brasil com a mulher, né? Tipo, Não, hoje eu trabalho na obra, uma coisa que eu não eu Nossa, teria verdade. pavor de fazer no Brasil, por exemplo. Não, porque trabalhar na obra você já escuta aqueles caras, né? Né, gatinha. Aqui não, aqui é só os polish. De resto, todo mundo é tranquilo. Até os brasileiros. Até os brasileiros. Tá, Né? mas aí você continuou na empresa de limpeza. Me explica como é que foi pra chegar nessa parte da obra, então. Tá, vamos lá. Aí, na época que eu tava nessa empresa de limpeza, eu comecei a entender que a gente faz faculdade pra fazer network. Não é pra você. Lógico que você tem que aprender, mas não é basicamente pra você aprender. Foi a época que eu deveria ter feito network e eu não fiz. Porque eu tava estudando. Literalmente eu tava estudando. Entendi. E eu falei, eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, como que eu vou arranjar trampa nessa Austrália se ninguém contrata ninguém sem QI? E aí que é o QI? O QI é o que indica. Quem indica. Quem Isso indica. aqui na Austrália é bem importante mesmo. Sim, todos os meus trampos foi QI. Todos. Apesar que até no Brasil, isso é essencial. Todos os trabalhos que eu tive até hoje, se eu for parar pra pensar, foi de QI. Foi indicação, né? Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Até pra você, sei lá, um trampo de um dia, que seja um dia de trampo, você vai precisar de QI. Não tem o que fazer. Aí eu comecei a pesquisar. Fui atrás de grupos, fui atrás de gente que era da minha área, até que eu conheci um grupo que mudou minha vida. Foi um grupo assim que mudou minha vida, mudou minha visão, mudou até meu jeito de ser, que é o BBN, Brazilian Builds Network. Que legal. Que, inclusive o dono, né, o cara que fundou o grupo, é o Cláudio, ele é um cara sensacional. Ele é um cara que se você chegar nele agora e falar, Cláudio, vamos tomar um café? Ele vai falar, vamos. Que legal, eu não conheço esse grupo, vou conhecer então. Conheça, é sensacional, juro pra você. Todo mundo, são todos brasileiros, tem gringos, e eles se ajudam assim de uma maneira que vocês não têm noção, gente. Porque uma vez eu mandei uma mensagem no grupo, assim, uma pergunta bem de iniciante, nem lembro o que era, e eu peguei e falei assim, eu preciso de ajuda.
eu preciso que vocês me deem dicas do mais mínimo possível. E o Cláudio me chamou no privado, falou assim, meu, vamos tomar um café? Olha que legal. Aí eu até fiquei assim, sabe, tipo, como assim? Tá bom, vamos. Achei estranho, né, porque, sei lá, a gente é meio, Já pensa já outra pensa, coisa, né, outra assim, é. coisa e tal. Mas eu tenho o Cláudio, assim, no meu coração até hoje. Ele é a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida, Mas assim. Ele é um aí pai pra mim, cara. você falou pra ele, pô, tô procurando trabalho, como é que foi? Então, aí eu cheguei pra ele e falei, ó, eu sou engenheiro civil no Brasil, estagiei no Brasil e tudo mais. E ele começou a me explicar. Ele também é engenheiro civil. Hoje ele trabalha com TI, mas ele é engenheiro civil. E ele me explicou, detalhe por detalhe, tudo do caminho do visto. Que eu não entendia, que é expressão de interesse, tudo que é a experiência que Entendi. você precisa. Porque pra mim, você chegava aqui, você aplicava e tudo mais, do que, sabe? Eu achava que era isso, mas não. E ele me explicou, meu, ele parou. Você entende que alguém pegar 2 horas da vida dele parar Pra te pra explicar pra um ensinar, é. desconhecido, passo a passo das coisas? Ele me deu o nome de pessoas que poderiam me ajudar, que ele conhecia. Então, tipo assim, foi uma coisa que mudou da água pro vinho. Que legal. Aí foi nessa época que eu tava trabalhando com limpeza, e ele ainda até virou e falou assim, meu, que eu moro na City, né? Tem muitos anos que eu moro na City. Aham. Ele falou assim, meu, você consegue trabalhar com limpeza e morar na City? Eu, meu, consigo. Isso é muito incrível na Austrália, né? Que você trabalha com uma coisa que você nunca conseguiria no Brasil, né? É Imagina, verdade. É imagina, você trabalhar verdade. com limpeza e morar no Morumbi. Nunca, Sim, é verdade. não consegue. Trabalho. E aí, quando você Ai, começou no trabalho, como é que foi? Porque é muito diferente, né? Tem, é. pô, dialetos específicos, né? Eu, na verdade, assim, quando eu fiz esse curso, e eu sabia que eu nunca ia conseguir um emprego de escritório sem ter trabalhado no escritório. Só que como que você arranja um emprego de escritório na Austrália, cara? Você não arranja, é muito difícil. Então, assim, eu fui atrás, eu aplicava. Não tinha retorno, não tinha nada, mas eu entendi que eu precisava entrar no escritório para Aham. conseguir o emprego que eu queria. Na hora que apareceu o primeiro emprego no escritório, eu peguei, que foi um emprego de TI. Nada a Nada a ver com ver a com, minha área, pô, nada a ver com a minha área. Mas se você parar pra pensar, é muito importante você ter esse feeling de, tipo, eu preciso de um emprego num office, porque vai mudar as coisas, que é, tipo, quando eu fiz entrevista pra esse escritório que eu trabalho hoje, que o cara falou, ah, você trabalhou no escritório de TI, então eu sei que pelo menos um mínimo de inglês você sabe falar. entendi. Porque você troca e-mail todo dia. Tem um monte de australiano, tem um monte de, sabe, de gente falando inglês. Não tem como você trabalhar no escritório só falando em português. Igual a Sim. gente trabalha na empresa de limpeza, sabe? E foi daí que eu saí da limpeza e fui pro escritório. Eu trabalhei, acho que foram 8 meses como assistente de PM, né, de Project Manager, com a Juliana. Te amo, Ju. Pessoa incrível. Maravilhosa. Com a Juliana e o Cláudio. O Cláudio também é uma Aham. pessoa incrível. E, e foi a época que eu falei, pronto, cheguei onde eu queria. Agora é só bola pra frente. Agora, meu chefe ainda falava assim, foguete não dá marcha ré. Então é Sim, daqui é pra frente. E foi a época que eu falei, tá, agora eu preciso ver direitinho o que eu preciso fazer. Eu preciso sentar com um advogado e ver o que eu preciso fazer. Foi a sim, época que eu sentei com o advogado e falei, olha, isso é o que eu tenho, isso é o que eu tô fazendo hoje, isso é o que eu quero. Eu quero aplicar pro PR, porque eu sei que eu não quero voltar pro Brasil. E querendo ou não, o PR na Austrália te abre portas tanto pra Austrália quanto pra outros lugares, né? sim. Porque a gente tem, a Austrália tem Commonwealth com outros países também. Então, tipo assim, a gente aqui é regido pela rainha, né? Uhum. A E monarquia, é né? Que... monarquia, E a gente, se a gente quiser ir pro Canadá, a gente pode aplicar para um visto de trabalho. Uhum. Então, tipo assim, você não tá preso à Austrália, sabe? Aí eu conversei com o advogado me trouxe opções. Ele falou: você pode aplicar como engenheiro civil, que na época era 90 pontos. Você pode aplicar como engineer, civil engineer draftsperson ou Uhum. como engenheiro de produção. Aí eu escolhi o que mais me agradava e o que era mais fácil, porque a gente também não é idiota, né? A gente não vai. Ah, Pelo é mais porque esse difícil. aqui é o mais difícil, mas é o sonho da minha vida, foda-se. Aí ele falou: tá bom, você quer esse, você precisa de outro emprego. Você não pode ficar onde você tá. Você precisa de 3 anos de experiência como Civil Engineer Draftsperson. Aí eu falei: show, vou começar atrás das coisas. O meu primeiro trampo em TI eu consegui por conta do BBN. O meu segundo trampo como Civil Engineer Draftsperson, Civil Engineer Draftsperson, eu também consegui no BBN. Sim. Foi indicação, sempre foi indicação ali.
Então, os dois trabalhos, na verdade, todos os trabalhos que você teve foram indicação, né? Uhum. Se for parar pra ver desde o começo Sim, lá. como waitress. Fernanda, Sim. pela Olinga, você e a Vanessa. A Uhum. outra Vanessa, não a Vanessa da Aham. Olinga, a outra Vanessa loira. Aham. No de TI foi o pessoal da BBN, o Cláudio. No de Dress Person também foi o pessoal da BBN. Então, tipo Aham. assim, gente, não tem o que falar. É sempre Kay. Sempre Kay. Não tem o que Sim. falar. E hoje eu trabalho na obra. Eu trabalho com projetos na obra. Era o meu emprego dos sonhos. Que legal, você conseguiu. É o emprego que eu queria. Era o que eu sempre quis. Estou muito feliz. É o emprego que eu preciso pro visto. Aham. Então já tá meio caminho andado, já Já tá tô, engatinhado. já tô quase inteira caminhada. Então, tipo assim, Sim. o pessoal gosta do meu trampo. Então, assim, mesmo que eu não consiga aplicar pro 190, talvez a gente consiga pedir um sponsor, né? Show de bola, sim. Show de bola. Assim, né? A gente não sabe, mas a gente não sabe até a gente pedir. Isso é muito importante, gente. Às vezes você tá lá, tipo, ai, eu preciso de um sponsor. Você não sabe até a hora que você vai lá e você pede. Eu preciso de um sponsor, você consegue me dar? O sponsor que é você basicamente conversar com a empresa, né? Uhum, E pedir pra empresa, pô, e aí, vocês gostaram do meu trabalho? Eu tô aqui, vocês não querem. uhum. O que seria sponsorar em português? É Puta, eu não sei, cara. para que ela continue no país e assim, a empresa vai falar, pô, a Carol é essencial pra gente. A gente não conseguiu achar ninguém. Não tem uma profissional igual a Carol. A gente não conseguiu achar ninguém, foi ela e a gente quer continuar E com a gente ela. quer manter a Carol aqui. Uhum, Então, basicamente, você consegue aplicar o visto por causa disso, né? sim, Tá, e o sim. que você faz hoje no seu trabalho, Carol? Como é que funciona? Quais Eu, são as na funções que você verdade, exerce lá? eu faço um negócio assim que acho que não é muita gente que faz. Eu trabalho com os builders. O que a gente pode chamar? Contra os construtores? Builders, eu acho que eles são os encarregados? Não sei como a gente chama. Mas aqui na Austrália é diferente, assim, os encarregados, eles meio que têm que estudar. Eles fazem TAFE para ser builders, né? Mas assim, os caras eles têm um know-how assim muito bom de como fazer as coisas. Eles não são engenheiros, mas se você virar pro cara e falar, ele vai falar assim: "Ah, eu acho que você pode fazer assim, mas a gente precisa checar com o engenheiro se tá tudo certo ou não". É um outro level do pedreiro. Até o pedreiro É, daqui, o builder já tá mais acima. é. Mas aí a gente, basicamente, o que a gente faz? A gente pega as plantas de arquitetos, as plantas de engenheiro, mistura tudo, e eu faço um modelo em 3D no Revit para eles. E a gente vê os erros. Por quê? Porque aqui na Austrália é um pouco diferente. No Brasil, eu acredito que o projeto já está pronto, você começa a construir. Aqui não, o projeto não chega pronto e você começa a construir. Tem muitos detalhes. Por exemplo, você vai ter uma piscina na sua casa. Não está decidida a piscina, porque a piscina não é essencial. Então a gente pode começar construindo pelo essencial e a piscina a gente vai decidir depois. Uhum. Só que isso faz ter alguns erros durante o processo de construção. Quando eu faço o projeto em 3D, quando a gente tem aquela coisa toda em 3D de você conseguir ficar rodando e olhando, a Uhum. gente consegue achar muita incoerência no projeto e consertar antes de ter construído. Porque o problema de você construir e ver o erro é que você tem que destruir. E você perde muito dinheiro, porque aqui na Austrália tudo é muito caro para se fazer. Sim. Então, aí a gente faz isso lá, o que ajuda muito a construir mais rápido, perder menos dinheiro. E eu também trabalho com formwork. Então, tudo que é concreto, que é, não sei como fala em português, poured. Concreto. Basicamente, você vai fazer uma parede de concreto, com concreto armado e tudo mais, que você vai fazer na obra. Você precisa das placas de madeira, né, para fazer a forma, né? Eu faço o desenho disso também para mandar para cortar a laser. Então Uhum. eu faço toda essa coisa assim de obra e tudo mais para eles, para ter essa coisa mais rápida, né, do Uhum. processo e tudo mais. E aí é isso, basicamente, que eu trabalho hoje. Que legal. E deixa eu te falar, Carol, o que você indicaria Hum. para uma pessoa que está chegando agora, que pensa que está procurando sobre a Austrália, que pretende vir, até mesmo para Carol antiga? O que você falaria para Carol antiga? Aquela Carol que tipo assim, ah, quero ir para a Austrália. Ixi, aquela Carol lá, todo mundo Qual fala, dica? todo mundo fala que você tem que se planejar para vir para a Austrália, mas eu acho que isso assim é muita coisa de quem é muito decidido. Eu Uhum, nunca fui muito decidida na minha vida, sabe? uhum, Eu acho que assim, a partir do momento que você entende que você quer ficar na Austrália, você tem que sim ir atrás de entender as informações
de ver o que você vai querer fazer e das opções que você tem. Porque nem tudo é tipo assim, eu sou engenheiro, eu vou aplicar como engenheiro. Não, eu sou engenheira e hoje eu tô aplicando como projetista. Sim. Tudo bem, é a minha área, é o que eu gosto. É a minha área, é o que eu gosto de fazer. Mas aí você precisa sim ir atrás do que você quer. Então você quer ficar, você vai lá e procura as informações. Mas além disso, guardar dinheiro. Importante. Gente, reserva de emergência. Quantas vezes eu não falo isso para meus amigos? Tem que ter uma reserva de emergência. Sim. Faz as contas. O gasto de você de 6 meses de aluguel, Sim. de comida, de tudo, 6 meses, você tem que ter guardado. Porque aqui na Austrália, tudo muda em uma semana. Sim. Tudo muda. E você não tem pai, mãe, Não tipo, tem. não E tem mesmo do que seu tenha, lado, gente, quanto que fica para mandar, é uma grana. sabe, o seu aluguel do real pro Sim, dólar nossa, é e o muita aluguel é grana. semanal, tá, pessoal? Então, Sim, é crazy, né? Tipo, muito louco. E network, gente. nossa, legal. Network. Sem o network, eu não seria nada. Uma pessoa que veio da quebrada, uma pessoa que é a primeira pessoa que estudou na família, sabe? Não conhece Aham. ninguém da área. Eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei sem o network, sem ter pessoas Contato com pessoas que legais. acreditavam em mim, que viram que eu tinha potencial, sabe? Ah, mas Carol, eu não sou de engenharia. Gente, tem network de TI, tem network de marketing, tem network de tudo. Entra no Facebook, entra no LinkedIn, procura os grupos. É o que mais tem. Entra no Brasileiros Insiste e pergunta. Gente, tem um grupo de network de comércio exterior? Aham. Pergunta. Tem, sempre tem. Papo calcinha das meninas. Melhor grupo que existe na face da terra. Sempre, as pessoal, todo mundo ajuda. E é isso, gente. Reserva de emergência, network, eu acho que é o mais Uma das importante coisas aqui na legais. Austrália. O mais Pô, show de importante. bola. E deixa eu te falar agora. Bom, nesse quadro aqui a gente fala pra galera duas coisas que ela não sabia e acabou descobrindo aqui na Austrália, né? Então, como o nome do quadro é I Had No Idea, que basicamente eu não tinha ideia, eu vou perguntar pra você, quais foram as duas coisas que você não tinha ideia e acabou descobrindo na Austrália? Well, ai. Difícil? Difícil, hein? Eu acho que a primeira coisa seria que existe muitas opções na Austrália, né? Porque quando eu vim, pra Aham, mim só tinha duas opções na Austrália, que seria de visto, né? Eu aham, digo muitas opções de visto. Pra mim seria o visto de turista e de estudante. sim, são os Mas mais famosos, os né? mais famosos, mas não, gente, tem tantos tipos de visto. Tem o visto de estudante, tem o visto de turismo, tem o visto da UFMG de Minas Gerais, que você aplica aqui, sei lá, acho que são 2 anos que você pode ficar trabalhando. Tem o postgraduate, que o pessoal de engenharia que faz engenharia no Brasil estuda um VET correlacionado, pode aplicar para o postgraduate visa aqui, que é o 485. Hoje a gente tem o Covid Visa, que vai acabar agora em junho, né? Mas Sim, tem, do Covid. tem. Quem mais tem? Ah, Tem gente, tem um diversos monte, tem um disso, monte de visto. Tem o 491, tem. Você pode ir para Tasmânia, tem o Working Holiday Visa agora, tem o Working Holiday Visa da Nova Zelândia. E para mim, ser chucro, né? Não sabe de nada dessas coisas. É porque eu acho que não chega muita informação pro Brasil, né? Porque as agências estão acostumadas a vender o Subclass 500, né? Que é que é o de estudante, né? É. Que é bem, Que é bem o que dá dinheiro, gente. Querendo ou e não, a gente gasta muito dinheiro nesses vistos. com escola, assim. Exatamente. Se você for pensar o postgraduate, eu acho que o tanto que eu vou gastar em 2 anos, eu gasto em um mês de student visa, sabe? Sim. Legal. E a segunda? É a Segunda segunda. coisa. Ai, segunda. O que eu tinha falado? Não lembro também. Então vamos ficar só em uma mesmo. Não ia só com uma. Eu tenho 2 chances, eu não vou desperdiçar, gente. Foco, foco, foco. Foca, vamos lá. Foco. Tá tomando remédio pro TDAH? Não tô, hoje eu tô limpa, hoje eu tô. A segunda opção, que eu não tinha ideia Eu da acho que é do Austrália. trabalho que você tinha comentado que você não acreditaria que você conseguiria aplicar e tal. Ah, é que assim, se você parar pra pensar, né, onde eu cheguei, onde eu tô hoje, com 3 anos e meio de Austrália, Sim, que eu via, gente, aquele pessoal fazendo vídeo no YouTube. Não, porque 2 anos e meio ela conseguiu um emprego na área dela, e eu ficava tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. E tipo, hoje eu tô fazendo isso, tá ligado? E às vezes eu olho e falo assim, meu, que incrível, né? Olha onde a gente chegou. E eu sim, sempre achei que, tipo, eu nunca ia chegar onde eu tô chegando hoje. Eu nunca achei que eu ia conseguir aplicar para um visto, um PR aqui na Austrália, sendo eu.
Sim, legal. E tem esse mistério também, né? Porque assim, você acha que, pô, nunca vou conseguir trabalhar na área. A gente cria muito empecilhos dentro da nossa cabeça, né? Então tem a fase da língua, que é uma barreira enorme, e Uhum. tem a fase de você se sentir, às vezes, um pouco menos do que as outras pessoas e tal. Por mais que você tenha, porra, uma puta experiência, tenha carreira, tem tudo, você fala, puxa, será que eu consigo? Acho que não é pra mim, né? Acho que, Né? não, eu prefiro ficar aqui, vou Uhum. limpar, vou fazer não sei o que, sei lá. Não, e outra, você ganha muito mais dinheiro você trabalhando de cleaner, trabalhando Também, de Uber, que, tipo assim, foi uma coisa que eu tive que botar na minha cabeça quando eu decidi que eu ia voltar pra minha área, que é, você vai ganhar menos. E você sim, tem que estar preparado, reserva de emergência, tá vendo como é muito importante? Porque eu tinha minha reserva de emergência e eu falei, não, eu vou ganhar menos, e é isso que eu tenho ali pra me dar o colchão, né? O colchão fofo pra poder amortecer. sim. É isso, cara. É sobre isso. Pô, que legal. Pô, Carol, obrigado por estar aqui. É nóis, tá ligado? Segunda convidada do quadro Red No Idea. E, bom, é isso. Obrigado demais. Vou deixar seu Instagram aqui pra galera que quiser seguir. Vou deixar o meu também, pra quem quiser. Acompanha a gente aí, se inscreve no canal. Se gostou desse vídeo, já deixa um likeão pra nós. E até a próxima. Fui!